Boa tarde, rádios ouvintes da nossa pioneira e paroquianos que acompanham através do Instagram da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Boa tarde. E para a missa do dia 8 de julho, as nossas intenções são: falecidos, Anália Figueiredo Maia Mendes, 30º dia, Helena Alves Lindoso, José Ildimar Lima, 1º ano, Antônio Benício de Brito, Antônio Clóvis Ramos, Antônio Luiz Moreira Júnior, Benedito Ancelino Alves, Francisca Amorim de Souza, Georgina Campos, Helena Albuquerque Silva, Isabel Marques dos Santos, João Brasil, João Cardoso, João Martins Moreira, Júlio Francisco de Araújo, Maria de Jesus Nunes, Maurício Alves Diniz, Raimundo do Carmo Neto, Tovar Vicente da Luz, Ravi Alves Rocha. Em ação de graças pelo aniversário de nascimento e batismo do bem-aventurado Pierre Vim, fundador da Congregação das Irmãs Sacramentinas. Os nossos aniversariantes de hoje: Ana Alice Campelo Mendes da Silva, Ana Luísa Lages, Antônio Rodrigues, Deise Cristina, Esmeralda Correia de Castro, Lourdes Pires, Maria do Socorro Santos Silva, Michele Lise Bandeira Ribeiro, Raimundo, Sheila Castelo Branco Gonçalves, filha dos nossos amigos Sheila e Delson, Terezinha Rebelo, Terezinha Rodrigues Lopes. Desde os primórdios da fé, Jesus não cessa de enviar trabalhadores para a sua vinha. Ao iniciarmos essa liturgia, possamos dizer com generosidade: eis-me aqui, envia a mim. Recebamos o presidente da celebração, Padre Clodomiro. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos que somos pecadores e peçamos o perdão e a misericórdia de Deus para celebrarmos mais dignamente esta Santa Missa. Piedade, perdoai a nossa culpa E perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Cristo, tem de piedade, perdoai a nossa culpa E perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Senhor, tem de piedade, perdoai a nossa culpa E perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso
vosso perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe-nos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a palavra de Deus. Leitura da profecia de Oséias. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para o seu consumo. Na medida da sua produção, erguia os numerosos altares. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. De certo dirão agora: não temos rei, não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada. Seu rei está flutuando como palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre os teus altares. Então se dirá aos montes: cobri-nos, e às colinas: caí sobre nós. Semeai justiça entre vós, e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor, até que Ele venha e derrame a justiça em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente a face do Senhor. Cantai, entoai salmos para Ele. Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Buscai constantemente a face do Senhor. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que Ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Buscai constantemente a face do Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Buscai constantemente a face do Senhor. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como o Pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos,
Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o entendimento das profecias de Oséias tem uma relação direta com o ambiente no qual o profeta viveu. A história bíblica narrada pelos livros históricos, especialmente pelos 2 livros dos reis, nos diz que ali por volta do século X a.C., houve um cisma em Israel, de modo que aquilo que era uma nação unida por Davi se dividiu depois da morte do seu filho Salomão, e o que era um reino só transformou-se em 2 reinos. Ao norte ficou o reino de Israel, que com o seu processo de organização chegou até a capital Samaria. E no sul permaneceu um reino menor chamado Judá, cuja capital permaneceu sendo Jerusalém. No norte 10 tribos, no sul 2 tribos formando o pequeno reino. O reino do norte era mais rico, porque ali estavam as melhores terras. E o reino do sul era mais pobre, porque correspondia ao grande deserto da Judéia. E o reino do norte seguiu aquele que promoveu o cisma, Jeroboão I. E o reino do sul ficou com o descendente de Salomão, com Roboão. Então, a história de Israel como um reino sob o mesmo rei tem fim nesse momento, no século X a.C. E sempre os livros dos reis nos narram em algum momento aquilo que estava acontecendo no reino do sul e aquilo que estava acontecendo no reino do norte. E este profeta Oséias, que tem um livro próprio nas Sagradas Escrituras, viveu no reino do norte, no reino de Israel, cuja capital era Samaria, e cujos reis não conseguiam impor sua dinastia. Era sempre um mata-mata. Um vinha e tomava o lugar do outro. E nisso, desde sempre, os autores bíblicos viram como consequência da infidelidade de seus chefes à vontade de Deus. Enquanto isso, o reino do sul, embora pequeno e mais pobre, Judá, seguia o seu curso fiel à dinastia de Davi. O profeta Oséias viveu neste reino do norte, que também se caracterizava pelo fato de ser sincrético. Embora a história bíblica nos diga que quando as tribos de Israel vieram do deserto e tomaram o país de Canaã e o transformaram no país de Israel, continuaram a habitar ali inteiras populações cananeias, com seus cultos, com as suas religiões. O que ocorreu é que o país era dominado pelos judeus, como por exemplo hoje, né?
existe uma população de palestinos, né, em Israel. Embora eles não estejam no domínio político do país, porque este pertence aos judeus, eles estão ali com sua religião também, são muçulmanos, né? No caso dos tempos bíblicos narrados, nos tempos do profeta Oséias, não se tratava de uma religião monoteísta como as dos muçulmanos, mas de religiões politeístas pagãs, com seus cultos, e alguns cultos até estranhos a nós, como por exemplo, pedindo a Baal, que era o principal deus dos cananeus, a fertilidade do solo, dos rebanhos e das mulheres, praticava-se em lugares altos, né, numa colina, às vezes sob uma árvore, um tipo de culto de fertilidade que correspondia mesmo a uma relação sexual, né? De um homem e uma mulher. Então os profetas viam nesse tipo de culto, não somente pelo fato de serem oferecidos aos deuses pagãos cananeus, mas também pela própria característica do culto, algo abominável aos olhos de Deus. Só que num país que tinha populações misturadas, e ali viviam também judeus, o que é que pode acontecer? Uma religião interferir na outra. E foi exatamente o que aconteceu. O povo de Deus que ali vivia, sob a influência cultural também dos povos pagãos que dominavam cidades inteiras, trouxeram para dentro do judaísmo, da sua religião javista, os costumes cananeus. E até mesmo, às vezes, as filhas de Israel praticavam este tipo de culto de fertilidade e, como a gente diz hoje, acendiam uma vela para Deus e outra para o diabo, né? E o profeta Oséias exatamente viveu nesse ambiente. E foi essa prática de sincretismo que ele combateu com muita força. Só que o profeta, no seu afã de ser um homem de fé e de mostrar que o verdadeiro culto era o Deus de Israel, cujo templo se encontrava lá na distante Jerusalém, no sul, talvez não se expressasse muito bem, né? Talvez fosse excessivamente, fosse veemente. E aqui o livro do profeta Oséias nos diz que ele contraiu matrimônio com uma moça chamada Gomer. E ela era ligada a estes cultos de fertilidade, que o profeta chamava de prostituição. Prostituição não somente pelas características do culto, que já eram de fato um tipo de prostituição, mas pelo fato de ser um culto idolátrico, oferecido a Baal, ou então às divindades da terra de Canaã. E aí então, essa esposa de Oséias, pelo que ele relata no seu livro, lhe foi infiel, chegando a ter filhos que não eram seus. E no seu drama pessoal, o profeta Oséias viu também o drama de Deus com o seu povo. O matrimônio na Bíblia sempre foi imagem da relação entre Deus e o seu povo. E Oséias viu no seu matrimônio conturbado um reflexo da relação entre Deus e o seu povo. Assim como Deus fiel, também é Oséias fiel. Mas assim como Gomer infiel, era o povo de Israel infiel ao seu Deus. Como um marido traído, segundo a lei de Deus, ele tinha direito de reclamar a punição mais severa possível à esposa. Mas, vendo-se no lugar de Deus, também que enfrentava a mesma situação com relação ao seu povo, ele pensa: se Deus agisse com justiça, ele destruiria o seu povo. E por que Deus não age segundo a justiça para castigar severamente este povo que lhe é infiel?
porque Deus ama. E Deus nunca deixará o seu projeto de lado por causa da maldade humana. Aquela célebre frase que nós encontramos nos automóveis e também em outros lugares, né? Deus é fiel. Deus é fiel de fato, né? Deus não volta atrás da sua palavra. A palavra de Deus permanece para sempre. Suas promessas são irrevogáveis. E num gesto de conversão interior, Oséias percebe que com sua esposa ele não era de fato, ele não transmitia de fato a imagem do Deus no qual ele acreditava, do Deus que é amor. E aí então ele começa todo um processo de reconquista da mulher, né? Que ele fora infiel, para dizer assim: se Deus age com o seu povo com amor, se Deus levou o seu povo ao deserto, a um lugar para lhe falar ao coração, também eu vou levar esta mulher a um lugar deserto e vou lhe falar ao coração e vou conquistá-la, porque Deus é assim. E cada um que crê em Deus também tem que ser assim. Isso é uma conversão, meus irmãos e minhas irmãs. É uma conversão. O profeta Oséias, assim como Paulo apóstolo, passou por uma conversão. Não que ele tenha se convertido de uma vida dissoluta. Paulo também nunca teve uma vida dissoluta, sempre foi um homem da lei. Mas ele teve uma conversão teológica. A imagem de Deus mudou dentro dele, porque ele teve uma experiência profunda de Deus na história, na vida real das pessoas, na situação na qual ele viveu. Ele leu o coração de Deus a partir do momento em que ele se encontrava na história. É tudo isso que subjaz nestas profecias de Oséias. São sempre profecias de reconstrução, de se reatarem laços que foram rompidos pelo pecado, pela maldade. É nesse Deus que nós cremos. É por isso que não combina dizer que o Deus do Antigo Testamento é severo, é punidor, e o Deus do Novo Testamento é que é o Deus bom. Isso nos primórdios do cristianismo chamou-se de marcionismo. Um cristão chamado Marcião quis propor dentro do cristianismo que se separasse o Antigo do Novo Testamento e se dispensassem os livros do Antigo Testamento e se ficasse apenas com o Novo, porque esse é o Deus bom. Evidentemente, a igreja rejeitou Marcião e o declarou um herege, porque de fato ele era, né? Com essa ideia. O Deus, Criador de todas as coisas, que enviou os profetas e que na consumação dos tempos enviou o seu Filho Jesus, é um só. E sempre foi misericordioso. Se em algum momento, por uma mentalidade de um autor humano, se falou de Deus com ares de severidade, é sempre um exagero da linguagem. E sempre é para mostrar que é um Deus que ama e que corrige por amor. Nunca para destruir os seus filhos, nunca para os afastar. E esta é a grande experiência que fazemos a cada dia, se nós trazemos a nossa fé para a nossa vida, como fez o profeta. Hoje, Jesus demonstrou no Evangelho que a nossa religião é a continuação direta da religião dos antigos. Assim como Israel foi fundado sobre as 12 tribos, ele fundou a sua igreja sobre os 12 apóstolos, para dizer, sempre houve um só Espírito que guiou a vida dos profetas, que guiou a vida de Cristo, que guia a vida dos discípulos e que guia a nossa vida como igreja. E vejam que a missão que Jesus dá, ele não deu a este, aquele ou aquele outro, este e aquele papel. É uma só missão a todos, porque a igreja é sempre, diante de Deus, uma coletividade. Um só coração, uma só alma, um só entendimento, uma só busca, porque um só é o Espírito. Então, o que ele deu a um, ele deu a todos: expulsar os espíritos maus, curar todo tipo de doença e enfermidade. Mas estes são sinais. Sinais de quê?
de que com o reino de Cristo vindo a este mundo, o reino de Satanás começou a ruir. Então, nós somos o sinal vivo de que o reino de Deus está nesse mundo, produzindo os seus frutos. E a nossa missão constante é essa: dar continuidade àquilo que Cristo assumiu, aquilo que Ele comunicou aos seus apóstolos e aquilo que Ele continua a nos comunicar, porque somos também apóstolos enviados por Jesus em missão neste mundo. Amém. Vamos apresentar diante do altar de Deus os dons que Ele nos deu e vamos cantar. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor, o pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. A vida, nova família que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, a nossa vida é partilhar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. a mesa santa Que preparamos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, Receba o Senhor por tuas mãos este este sacrifício, sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. possamos, ó Deus, ser purificados pela oferenda que vos consagramos, que ela nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana.
Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Jacinto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos, Anália Figueiredo Maia Mendes, Helena Alves Lindoso, José Ildimar Lima, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, os outros que também foram citados nesta Santa Missa, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São João Paulo II e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Cristo é o nosso amém. Cristo é o nosso amém. Amém, 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 amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas de Deus, digamos juntos: Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha o céu a luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que enriquecidos por esta tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação, sem jamais cessar vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que o Senhor permaneça em nossas mentes, em nossos corações e em nossos lares. Graças a Deus. Maria, minha mãe, Maria, queria te falar de amor, mostrar que em meu peito aberto cultiva um jardim em flor. Cultivo um jardim de rosas que não tem espinhos pra te machucar. Cultivo um jardim tão lindo, rosas perfumadas pra te ofertar.